Olá, seja bem-vindo a mais um estudo sobre o santuário. Estamos aqui às margens do Mar Morto, em Israel, a poucos quilômetros da cidade de Jerusalém. O Mar Morto é um lugar exótico, pois suas águas são tão salgadas que impossibilitam a existência de qualquer espécie de vida no seu interior. Enquanto a salinidade dos oceanos está por volta de 3%, as águas do Mar Morto, elas chegam até concentrar 10 vezes mais sal. Esta região abrigava as cidades de Sodoma e Gomorra, mas essas cidades tornaram-se tão pecadoras que Deus as destruiu com fogo e enxofre. O mesmo juízo de Deus que se manifestou sobre os ímpios habitantes de Sodoma e Gomorra se aproxima. A hora do fim do mundo, quando o juízo de Deus vai acontecer. Por isso, vamos aprender mais a respeito desse tema no nosso estudo de hoje. No ritual do dia da expiação, no santuário terrestre, quando o sacerdote fazia a purificação e apagava todos os pecados, nós temos uma referência à primeira fase do juízo divino, o juízo investigativo. No ato de se levar o bode emissário ou Azazel até o deserto, nós temos uma referência à prisão de Satanás por 1000 anos, de acordo com o livro do Apocalipse. E como o bode Azazel morria no deserto, nós temos uma referência à terceira fase do juízo, o executivo ou final, quando finalmente Satanás será destruído. Então a segunda e a terceira fase do juízo divino transcorrem num período chamado milênio ou 1000 anos. Hoje vamos aprender mais sobre ele e descobrir quais os eventos que ocorrem no início, durante e depois desse período. Quais são os eventos do início do milênio? O período de 1000 anos do qual fala a Bíblia só começa quando Jesus voltar a essa terra. A volta de Jesus é a grande esperança dos filhos de Deus em todos os tempos. Ela desencadeará uma sequência extraordinária de eventos jamais vistos na história humana. O primeiro deles será a glorificação dos salvos. Todos os salvos que estiverem vivos serão transformados, glorificados, num instante. Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Sim, finalmente os salvos serão imortais, pois eles receberão das mãos do próprio Cristo o dom da vida eterna.
Depois, todos os salvos que estiverem mortos ressuscitarão. Apocalipse 20, verso 6 declara: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Feliz, escreveu João, é quem tem parte na primeira ressurreição, pois nem mesmo a morte o poderá prender. Por isso, Jesus declarou lá na sepultura de Lázaro: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O que mais acontecerá na volta de Jesus no início do milênio? Todos os ímpios, ainda vivos, morrerão. O livro do Apocalipse, falando da volta de Jesus e do desespero dos ímpios nesse momento, assim diz: o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, os escravos e os livres, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos rochedos e aos montes: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? E, finalmente, teremos o aprisionamento de Satanás. Apocalipse 20, 1 e 2 diz: vi descer então do céu um anjo que tinha uma chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Pare um instante. Queria trazer novamente à sua memória as cenas do dia da expiação em Israel. Nós temos dito aqui que os eventos do dia da expiação ilustram 3 fases do juízo divino. Depois que o processo de limpeza e perdão se achava completo, terminada a expiação, diz Levítico 16, 20, começava o ritual que envolvia o bode emissário ou Azazel. Ensinamos aqui que ele simboliza Satanás. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode, o sumo sacerdote confessava todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados. Em seguida, o bode era levado para o deserto, para a terra solitária. É importante enfatizar que não é Satanás quem efetua a purificação dos pecados dos crentes. Cristo realizou essa obra por completo na cruz e durante os 1000 anos, Satanás será responsabilizado por todos os pecados que ele levou os santos a praticarem. Quais os eventos que terão lugar durante o milênio? Os justos estarão reinando com Cristo no céu. Jesus prometeu à igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Outro evento será a segunda fase do juízo de Deus, o juízo comprobatório. Esse é o juízo dos ímpios. Não quer dizer que eles tenham ainda uma chance de salvação, mas esse julgamento acontece para mostrar a justiça e a misericórdia divina. Esse julgamento acontece para deixar claro perante o universo que Deus salvou a estes e não aqueles, porque eles não desejaram. Cristo morreu na cruz para salvar a todos, mas nem todos desejam ser salvos. O que é que vai acontecer após esse período de 1000 anos? A Nova Jerusalém, ela vai descer à terra. Os ímpios mortos ressuscitarão. Apocalipse 20, verso 5 declara: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Com a ressurreição dos ímpios, Satanás será solto, porque novamente existe a quem ele possa tentar. Ele vai apresentar seu último engano. O livro do Apocalipse nos ensina que ele sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog.
a fim de reuni-las para a peleja, e o número destes é como a areia do mar. Eles serão convencidos de que, pela força, poderão tomar a cidade santa, que desceu dos céus. Mas quando tentarem marchar pela superfície da terra para assaltar a cidade, fogo vai descer dos céus e acontecerá o juízo final. Essa é a destruição final de Satanás, dos anjos maus e de todos os ímpios. É o esmagar da cabeça da serpente prometida a Adão e Eva no jardim. Mas ouça com atenção, João indica que quando os inimigos de Deus tiverem cercado a Nova Jerusalém e se acharem prontos para o ataque, Deus estabelecerá o seu grande trono branco. E na presença de toda a raça humana, alguns completamente salvos e outros completamente perdidos, Deus executa a última fase do seu juízo. Deus pronuncia a sentença de condenação e, pronunciado o veredicto, os maus receberão a punição devida. Eles sofrerão a morte eterna. Desce fogo dos céus e os consome para sempre. Satanás e seus anjos e os seres humanos maldosos e cruéis. Deus executará seu ato estranho, de acordo com Isaías 28, 21, a destruição final de todos os ímpios. O mesmo fogo que destruirá os ímpios purificará esse planeta e será este planeta a eterna morada dos salvos. O juízo final vai destruir ímpios e Satanás. Mas eu e você podemos escapar de tudo isso. Precisamos apenas fazer uma coisa: abrir hoje o nosso coração a Deus e aceitá-lo como Salvador pessoal. Não deseja você agora abrir o seu coração, entregar sua vida a Cristo para que você seja protegido e guardado do juízo? Eu quero orar por isso agora. Pai de amor, ajuda-nos a entender que o juízo final se aproxima. Ajuda-nos a entender que um dia pecado e pecadores serão destruídos. Mas nós queremos estar do teu lado. Nós queremos estar entre aqueles que haverão de dizer, na tua volta, esse é o nosso Deus em quem esperávamos e Ele nos salvará. Por isso hoje, aceita a nossa entrega e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Hoje estudamos um pouco sobre o juízo final. No nosso próximo encontro, vamos continuar aprendendo sobre o santuário e as verdades relacionadas a ele. Até lá, que Deus te abençoe.